Vamos ler então, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós queremos pedir a sua misericórdia, a sua bênção sobre esse momento em que nós, tendo cantado já, tendo orado na primeira parte do culto, tendo já ouvido a sua palavra lida, nós queremos agora ouvir a pregação, Senhor. Nós queremos aprender mais da doutrina, da verdade que o Senhor tem nos revelado. E nós pedimos que assim seja, por sua bondade, por sua misericórdia. Nós precisamos da verdade, nós precisamos da palavra. E nós pedimos isso, Senhor, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia com a sua igreja. Nós estamos pedindo isso em nome de Jesus. E qualquer pecado em nossa alma, nos perdoe, Senhor. Nós queremos pedir que abençoe esta série. Hoje começamos a segunda metade da série. Semana que vem, se o Senhor permitir, vamos encerrar. E nós oramos por esses 8 estudos, pedindo que sejam de grande bênção para a nossa alma, para o nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nosso bem. Nós oramos assim e nós agradecemos desde já. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje nós estamos esse estudo agora da manhã, né, com a graça de Deus, é o 5º estudo, né, da nossa série sobre o futuro. E se Deus quiser, semana que vem nós vamos concluir, né, então nós vamos ter 8 estudos hoje, de manhã, à noite, mais 2 na próxima semana. E em fevereiro voltarmos às exposições, né, as pregações regulares que nós temos feito, de manhã e à noite. E sobre o futuro, irmãos, eu queria apenas nos situar para nós podermos continuar, né? Para nós podermos avançar nos nossos argumentos nessa série. Nós já falamos aqui, no primeiro estudo nós demos a base. Nós falamos aos irmãos que Deus ele tem um decreto eterno e que Ele está cumprindo esse decreto. E que a ceia do Senhor, por exemplo, ela nos faz... Quando nós começamos a série, foi o domingo da ceia, né, da ceia do Senhor, o primeiro domingo da série. A ceia aponta para o passado e ela aponta para o futuro. Ela diz para nós olharmos para que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. E ela diz para nós fazermos isso até que Jesus venha, até que Jesus volte. Então, essas 2 questões, o passado e o futuro. Porque a ceia quer nos ensinar, e toda a Escritura quer nos ensinar, que Deus ele tem um decreto e que Deus tem um plano eterno e que Ele está cumprindo esse decreto. O homem caiu, o Senhor Jesus Cristo veio para salvar o povo dele dentre essa humanidade caída, e o que está acontecendo agora, na verdade, desde o Éden, mas especialmente depois da vinda de Jesus, da morte de Jesus, ressurreição de Cristo, é a última fase, né? Nessa última fase está acontecendo o que Deus vem operando, que é chamando um povo para si dentre a raça caída. A igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Quando completar o último eleito, quando o Senhor Deus cumpriu o seu propósito para a igreja, então Jesus Cristo vai voltar e vai estabelecer o seu reino. E nós, irmãos, estamos inseridos nisso. Nós que já cremos em Jesus, que já confiamos nele, que somos sua igreja. Então, nós estabelecemos uma primeira verdade no estudo, naquele primeiro estudo, que nós devemos planejar todas as coisas nessa grande perspectiva do plano de Deus, do decreto de Deus. Tudo que nós planejamos tem que ser assim. Nós falamos também que existem pelo menos 3 erros contra o futuro que os homens ímpios eles cometem e que muitas vezes os próprios cristãos cometem devido às suas fraquezas, porque nós não somos ainda perfeitos, nós temos nossos pecados. Primeiro é ter medo do futuro. Segundo é não
ter cuidado com o futuro, é ser preguiçoso quanto ao futuro. E terceiro, é ter uma autoconfiança, uma confiança na própria força quanto ao futuro. Então, esses três erros, irmãos, que a preocupação é o medo, é a preguiça de planejar a vida e de trabalhar, deixando o tempo correr, ou a autoconfiança, esses erros todos, nós vimos aqui que, na verdade, a essência deles é não esperar em Deus, porque Deus diz para nós descansarmos nele, porque ele cuida dos pássaros, não nos preocuparmos quanto ao futuro. Ele diz, ele mostra um princípio do trabalho, ele nos dá o nosso ganha-pão para nós podermos construir o nosso futuro e ter o nosso pão. Ele diz, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ele diz também que nós não sabemos o dia de amanhã, lá em Tiago. Ele diz que nós somos como um vapor e não sabemos se vamos viver, e não devemos planejar as coisas sem dizer se Deus quiser. Devemos planejar, mas planejar confiando nele. E nós vimos, meus irmãos, que na medida que nós vamos então olhando e estudando a vontade de Deus e o plano de Deus e confiando nele, nós vamos entender que tudo coopera, como Paulo diz, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós planejamos, mas o que vai acontecer é determinado por Deus e o que vai acontecer é para o nosso bem, mesmo que naquele momento nós achamos que é mal para nós o que está acontecendo, né? Então, todo decreto de Deus é para o nosso bem. E o bem é nós sermos feitos à imagem do Filho, como Paulo diz. É nós sermos glorificados. Então, tudo que está acontecendo é para a consumação. É para a volta de Jesus. E é para que nós estejamos lá com Ele para sempre. Nós vimos ainda, meus irmãos, e foi o estudo da semana passada, à noite já, que o Senhor Jesus Cristo, Deus está construindo um edifício, ele está nutrindo uma videira, que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e essa videira ela está frutificando cada vez mais, e ela está ficando cada vez mais bela, e essa videira é a igreja. Então a igreja ela está frutificando, a igreja ela está produzindo esses frutos por obra e graça do Espírito Santo, e essa é a obra que Deus está fazendo. Lembra que Jesus diz que ele corta os galhos que não produzem fruto, limpa os que produzem fruto para que produzam mais fruto. Então está tendo um processo, ele está embelezando a igreja, e é isso também tem a ver com os nossos planos. E nós vimos, e foi a última coisa que eu falei semana passada, que todo o plano de Deus é para que nós cresçamos no temor do Senhor, no amor ao Senhor, e no amor ao próximo, no serviço ao próximo. Eu ainda quero falar bastante desses aspectos ainda nesses últimos estudos. Mas hoje, meus irmãos, esse estudo agora, eu quero avançar mais o nosso argumento, apresentando para vocês um detalhe importantíssimo sobre todas essas questões e sobre todo o futuro, né? Então, Deus está operando na nossa vida. Tudo que eu planejo tem que ser de acordo com essas verdades do plano eterno, e de que Deus está frutificando a igreja e de que eu devo crescer no amor a Ele, no amor ao próximo, no serviço ao próximo, porque nós estamos aqui como coluna e baluarte da verdade. Então, todos os meus planos devem estar baseados nessas verdades bíblicas. Mas hoje eu quero fazer agora com que nós reflitamos sobre o seguinte aspecto. Bom, o que eu conheço e o que eu não conheço. Então, isso é uma coisa muito importante. Porque deixa eu falar para vocês aqui. Quando nós não entendemos isso, nós podemos ter uma visão pecaminosa quanto ao futuro. É uma visão dos homens ímpios. Eles não conhecem isso aqui que eu vou falar para vocês. Eles não entendem isso. Mas os cristãos devem entender e devem aplicar isso às suas vidas. Tem coisas que nós não conhecemos, irmãos, e tem coisas que nós conhecemos. E tem coisas que nós devemos conhecer, né? Então, eu quero colocar essas três verdades aqui, sobre o conhecimento que Deus ele quer nos dar. Quando eu falo conhecimento de quê? De que conhecimento eu estou me referindo? Eu não estou me referindo a um conhecimento natural e normal que nós podemos ter quando nós fazemos um curso de faculdade, quando nós estudamos a ciência, quando nós estudamos a história, enfim, ou aprendemos o ofício. Esses conhecimentos são importantíssimos e úteis, mas não é desse conhecimento que eu estou falando. É um conhecimento
espiritual, é um conhecimento a respeito de Deus, de quem é Deus, qual é o caráter de Deus e qual a vontade de Deus para a minha vida pessoal e a vontade de Deus para o universo, na verdade. Então, é sobre esse conhecimento que eu estou falando. Em suma, é o conhecimento de Deus e da sua vontade. Porque, meus irmãos, nós cristãos, o fundamental para nós é conhecer a Deus. Você lembra qual foi o conselho de Davi quando ele estava para morrer para Salomão? Nós lemos hoje aí em 1 Crônicas 28, ele disse assim: Salomão conhece ao Senhor, ele esquadrinha os corações. E ele, veja, quando Davi morreu, Davi queria construir o templo, mas Deus disse: não, tu não vais construir o templo, quem vai construir o templo é o teu filho. E aí então Davi fala para Salomão, dá esse conselho final e diz assim: agora vai e constrói o templo, é isso que Deus quer para ti. Então veja, o conhecimento do Senhor é essencial para que nós planejemos. O conhecimento espiritual é essencial para que nós planejemos a nossa vida e olhemos para o futuro dentro desse conhecimento. Se nós não tivermos esse conhecimento, a nossa vida, o nosso futuro será, e eu quero dizer isso aqui com toda seriedade, será um desastre. O grande problema dos ímpios, meus irmãos, é que eles não querem saber, não querem ter este conhecimento, eles desprezam esse conhecimento. Nós somos cristãos, nós amamos a Deus, então nós temos que entender que para que nós planejemos, nós temos que ter o conhecimento que Deus ele traz para nós, o conhecimento dele. Então isso é fundamental, isso é muito importante, nós não podemos esquecer disso. Na verdade, tudo que eu estou fazendo aqui, nesses 8 estudos e nos 4 primeiros estudos, foi procurar falar do que Deus quer fazer, do que Deus está fazendo. Vocês já perceberam isso? Nós estamos falando do que Deus está fazendo, do grande plano de Deus, de como os ímpios desprezam Deus, que é o problema deles, de que Ele está operando bem, de que Ele está frutificando a igreja. Tudo isso tem a ver com o que Deus está fazendo. Pois bem, é isso que nós temos que conhecer. A Deus e os seus planos, a execução dos seus planos, aquilo que Ele está realizando, aquilo que Ele está fazendo. Mas, meus irmãos, sobre esse assunto, tem aquilo que Deus quer que nós conheçamos, que Deus revela para nós, o conhecimento que é revelado, o conhecimento que é dado, e o conhecimento que não é dado. Ou seja, quando eu penso no futuro, aí eu vou lembrar de novo lá de Salomão, do conselho de Davi para Salomão: conhece ao Senhor e vai e faz o templo. Por quê? Conhece ao Senhor, e Deus já tinha revelado para Salomão que ele iria construir o templo. Então, ali tem o conhecimento do Senhor e o conhecimento da vontade do Senhor. Então, era a revelação de Deus e de sua vontade. Existe um conhecimento disponível para nós, que nós temos acesso a ele, que Deus já nos deu e que nós já temos e que nós devemos crescer nesse conhecimento, que diz respeito a Deus e de respeito à sua vontade. Mas existe um conhecimento que ele não deu e que nós temos que entender isso, porque isso vai fazer parte da nossa vida o tempo todo. Por exemplo, meus irmãos, só para dar um exemplo para vocês, nós tivemos aqui domingo passado, e nem todos que estão aqui hoje estavam domingo passado, mas alguns irmãos estavam, vários irmãos estavam. Então, nós não sabíamos o que ia acontecer essa semana, sabíamos? Quando nós conversamos aqui domingo passado, nós não tínhamos ideia do que iria acontecer. Nós tínhamos nossos planos, nós tínhamos nossos projetos, mas o que aconteceu, com certeza, em muitos aspectos, foi para nós assim algo que nós não esperávamos. Nós fomos parar para pensar, nós não tínhamos naquela ocasião para saber essas coisas, mas hoje nós podemos olhar para o passado de 7 dias só e dizer assim: veja, eu não sabia que ia ser assim. Eu não sabia que essas coisas iam acontecer. Nós não temos conhecimento do futuro, e daqui a uma semana nós vamos dizer a mesma coisa. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. Nós não sabemos uma porção de coisas. Então, quanto ao futuro, tem coisas que nós não sabemos e que Deus não revela, e isso é importante nós entendermos. E tem coisas também, quanto ao presente, que nós também não compreendemos e que Deus não revelou. Não revelou. E é sobre essas coisas que eu quero falar aqui nessa manhã. Mas eu li com vocês esse texto. Esse é um texto clássico, esse é um texto importante.
e que geralmente se cita quando alguma coisa assim difícil de explicar acontece. Por exemplo, quando um jovem promissor, em algum sentido, ou nos estudos, ou em algum aspecto, ele de repente morre num acidente trágico, né? A gente pergunta, por que aconteceu isso? Quando uma moça, por exemplo, ela é violentada e morta. Quando uma pessoa que nós amamos, de repente é tirado de nós, sem nós esperarmos. E nós, em quantas situações da vida a gente pensa, por que aconteceu isso? E a gente não tem resposta, né? Geralmente esse texto ele é lembrado, mas veja que o texto ele coloca o seguinte para nós: existem coisas encobertas e existem coisas reveladas. Você percebe? E existem coisas encobertas por Deus e existem coisas reveladas por Deus também. Então vamos ler. Ele diz aqui: as coisas encobertas, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Veja que o texto, ele diz o seguinte: existem coisas encobertas e essas coisas não nos pertencem, essas coisas não são nossas, essas coisas nós não devemos buscar saber, mas devemos deixar a si mesmo, devemos deixar no sentido de que, bom, não se sabe e ponto final. Mas existem coisas que ele revelou, que ele deu a conhecer, que não estão encobertas, mas que estão reveladas, e essas nos pertencem, essas são nossas, e não são somente nossas, mas são também dos nossos filhos, porque aqui está falando uma linguagem da aliança de Moisés, e que tinha a ver com a descendência, e a aliança, e a nova aliança também tem a ver com a descendência, porque os pais devem ensinar os seus filhos. Pois bem, essas coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Agora, ele já revela o propósito desse nosso, vamos dizer assim, vou colocar assim, dessa nossa propriedade. Por que nós temos essas coisas? Por que Deus nos conferiu essas coisas? Por que Deus nos deu essas coisas? Não foi simplesmente para que nós as tenhamos e digamos assim, eu tenho isso, e elas fiquem ali guardadas. Não foi para isso. Ele diz, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E veja que aqui ele diz o que Deus revela. Qual é essa revelação? O que é a revelação, afinal de contas? É a lei. É a lei, meus irmãos. Portanto, o que o Senhor está dizendo aqui é que existem coisas ocultas e que essas não nos competem. Não são nossas, nós não devemos buscá-las, mas existem aquelas que Ele já nos deu para que nós cumpramos. O que são essas coisas? Quais são essas coisas reveladas? São as suas palavras, é a sua lei, é a sua revelação. Ele está dizendo, portanto, que essa lei é nossa. São nossas, a lei é nossa, a palavra é nossa em que sentido? Que Ele nos deu e ela deve ser buscada por nós e cumprida por nós. Ela não deve ser negligenciada, ela não deve ser esquecida, não deve ser abandonada, mas deve ser buscada de todo o coração como o maior tesouro, porque é o maior tesouro. É Deus, Senhor nosso Deus, revelando a sua vontade, o seu ser e o seu plano, a sua vontade para as nossas vidas. Eu falei lá no início. É Deus revelando a si mesmo e revelando a sua vontade. E Ele faz isso na sua lei, Ele faz isso na sua palavra. Ele faz isso, meus irmãos, neste livro que vocês têm na mão. Ou que está aí no aplicativo, enfim. Essa é a palavra, este livro aqui
E olha que na época de Moisés, na época que ele falou isso, ele não tinha esse livro todo, eles não tinham, Deus estava ainda revelando, mas nós devemos ser tão gratos a Deus, porque nós vivemos numa época que esse livro já está completo, essa lei já nos foi dada na sua plenitude, e esta é a palavra revelada. É aqui, meus irmãos, que nós temos o conhecimento da pessoa de Deus, e nós temos o conhecimento dos seus planos, e ele está dizendo, isso pertence a você, isso pertence a mim, isso pertence a nós, e pertence a nós para que nós busquemos conhecer, e pertence a nós para que nós cumpramos a sua vontade. E agora eu quero fazer uma conexão dessas coisas com o futuro. Porque o que Moisés está nos dizendo aqui em Deuteronômio é que as coisas que são encobertas, elas não devem ser buscadas por nós. Elas não devem ser objeto de nossa busca para conhecer. Nós podemos especular. Nós podemos pensar nas possibilidades. Mas o conhecimento, buscar responder, não, isso nós não devemos fazer. Né? A especulação, ela é alguma coisa que não é lícita em si. Mas desde que ela não busque responder o que Deus não respondeu, dizer o que Deus não disse, eu não posso dizer o que Deus não disse, eu não posso afirmar o que Ele não afirmou. Quando nós falamos de Deus, quando nós falamos dos seus planos, nós temos que nos calar onde Ele se cala. Nós temos que dizer, não sei, onde Ele nada revelou. Aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele mostrou, aquilo que Ele disse claramente, aí sim, nós podemos dizer, baseado na sua palavra, baseado em quem Ele diz ser, o que Ele diz que vai fazer, que vai operar nesse mundo, na nossa vida, aí sim nós podemos falar. Mas aquilo que Ele não falou, podemos até especular, meus irmãos, com muita prudência e com muito cuidado, mas nunca afirmar, porque isso nós não sabemos. Mas uma das coisas que Ele não revelou é o futuro. Eu disse para vocês há pouquinho, nós conversamos aqui domingo passado, nós tivemos aqui domingo passado, nós não sabíamos o que ia acontecer esta semana, e vocês podem testemunhar, não podem isso? Que tem coisa não, você não sabia o que ia acontecer, as coisas aconteceram, portas se abriram, ou coisa deram errada, e você não sabia que ia ser assim, enfim, porque nós não sabemos o futuro. Veja, meus irmãos, isso é muito importante para o nosso planejamento do futuro, segundo a vontade de Deus. Vamos olhar novamente para aquele grande texto de Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 13. Porque Tiago, ele afirma claramente que nós não conhecemos o futuro. Nós não conhecemos o futuro. Tiago, capítulo 4, versículo 13, nos diz assim. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Veja que tem um monte de coisa aqui que eu não sei. E que está em aberto. Para mim, não para Deus. Deus já decidiu, mas eu não sei, eu não conheço. Eu não sei o que virá amanhã. Eu não sei o que virá neste ano que eu estou planejando. Eu não sei o dia da minha morte. Eu sou um vapor que logo passará, que logo se desvanecerá. Eu não sei até quando vou viver. Eu não sei o futuro, eu não sei o dia de minha morte, eu não sei como morrerei,
Eu não sei o que vai acontecer. Mas tudo isso, Tiago deixa bem claro, o amanhã, o ano, o vapor que é a minha vida e o fim dela, a minha morte, tudo isso eu devo dizer com humildade que vai acontecer se o Senhor o quê? Quiser. Vocês estão entendendo? Então ele decretou, ele já determinou, é ele que é soberano. Irmãos, ele sabe o futuro, e não somente sabe o futuro, mas ele quer o futuro que vai acontecer. Tiago está dizendo aqui, se ele quiser, é o que ele quer, que em última instância importa, é determinante. Não são os meus planos, não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas é o que ele quer. Já expliquei para vocês lá atrás, não é que nós não vamos planejar, nós vamos planejar, mas nós temos que planejar sabendo desta fraqueza nossa e desse desconhecimento nosso. Nós planejamos dizendo, isso vai acontecer se Deus quiser. É isso que Tiago está nos exortando aqui, meus irmãos, de forma que, repito, o futuro, a minha vida, a minha morte, e tudo que vai acontecer depende do que Deus quer. Agora, Tiago diz que eu não sei o que ele quer. E é esse ponto que eu quero destacar muito nessa manhã para os meus irmãos, porque isso aqui muitas vezes cria confusão na mente das pessoas e até de cristãos. Porque o que Tiago está nos informando aqui, meus irmãos, é que eu não conheço todos os propósitos de Deus para o futuro, na verdade, nenhum. No sentido de minha vida pessoal, no sentido da vida das pessoas em volta de mim, no sentido até mesmo da história da minha nação e dessa sociedade, desta geração. Eu não sei, eu não conheço, e Deus não revelou, e Deus não mostrou. E aqui Tiago está dizendo bem claramente que eu não sei o que Deus quer neste sentido. Neste sentido, eu não sei o que Ele quer e eu não devo tentar descobrir. Em nenhum momento Tiago diz, procurem descobrir. Diz isso. Em nenhum momento ele diz assim, olha, vocês estão errados, vocês não sabem o que Deus quer, portanto, o caminho é procurem saber o que Ele quer para o futuro, procurem saber o dia de vossa morte, procurem saber até quando a vida de vocês vai durar, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer nesse ano. Não, meus irmãos, ele não diz isso. Ele só diz que nós não conhecemos o que Deus quer quanto a essas coisas e se cala. Por quê? Porque a Bíblia se completa, e lá em Deuteronômio diz, essas coisas são segredos, essas coisas não nos pertencem, essas coisas pertencem ao Senhor, e portanto não são nossas. Nós não temos que buscar saber o que vai acontecer conosco, qual é o propósito de Deus específico para a minha vida. Isso não é bíblico, isso não pertence a nós. O que nós devemos fazer, segundo Tiago, é dizer, se Deus quiser. E eu repito, ele não está aqui proibindo os planos, ele está apenas falando dos planos soberbos, autoconfiantes, que colocam o homem como se o homem soubesse o que vai acontecer, como se o homem decretasse o futuro, como se o homem decretasse a sua vida e a sua morte. Não é isso, o homem não decreta nada disso, quem decreta é Deus. Então o que Tiago está dizendo é, isso está errado em vocês, não é que vocês não planejem. Então, os planos quanto ao futuro, eles têm que ser feitos nesse entendimento, nessa compreensão de que eu vou planejando, mas eu vou planejando consciente da minha ignorância, do meu desconhecimento, da minha falta de conhecimento sobre o que Deus vai fazer no futuro, e eu não preciso saber disso. Eu não preciso saber disso. Daqui a pouco eu vou
avançar um pouco mais, mas ainda quero ficar sobre o que eu sei, né? E como a gente junta essas coisas, esses pensamentos segundo as Escrituras. Mas ainda quero falar para os irmãos a respeito de outra coisa que eu não sei. Outra coisa que eu não sei. E que muitas vezes eu não entendo por que as coisas estão acontecendo. Não há uma compreensão clara do propósito de Deus nesse sentido. Outra coisa que eu não sei, daqui a pouco eu vou citar um texto, não vou ler, mas vou citar aqui um evento bíblico que vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Deus também não me revelou tudo o que Ele está fazendo hoje e qual o sentido disso que Ele está fazendo hoje. Deus não somente não me revela o futuro, mas Deus também não revela tudo o que Ele está fazendo hoje e por que Ele está fazendo assim como Ele está fazendo. O que Ele está fazendo com Deus não revela. Por exemplo, meus irmãos, vocês conhecem a história de José. José era o filho predileto de quem? Jacó, né? E José foi vendido por seus irmãos. Seus irmãos, eles fizeram isso em segredo. O pai não soube o que Deus fez posteriormente, que aconteceu com José. O pai pensou que ele tinha morrido, vocês conhecem a história, e José foi vendido e passou-se décadas até que ele se tornou a segunda pessoa mais importante no Egito, e ele ficou um homem grande, poderoso lá, e o pai e os filhos deste pai, inclusive tinham vendido ele, quando chegaram lá diante de José, os filhos, né, nem reconheceram o irmão. E Jacó era um homem, era um patriarca, não era como qualquer um de nós, não era, meus irmãos, uma pessoa dissociada da revelação de Deus, dessa revelação que daqui a pouco eu vou falar, que essa sim nós temos que conhecer. Jacó não, Jacó tinha recebido as revelações, Jacó era um homem que estava ali, importante no plano, no projeto de Deus, ele tinha recebido, mas ele não sabia tudo o que Deus estava fazendo. Ele não entendia, ele não conhecia, mesmo naquele tempo em que Deus... Porque o que acontece nas Escrituras, meus irmãos? Isso que eu acabei de falar aqui para vocês, de que nós não sabemos tudo o que Deus está fazendo e de que nós não sabemos também, quando conhecemos, bom, nós estamos vendo o que está acontecendo e com certeza o que está acontecendo é da vontade de Deus, e o que nós conhecemos, nós não temos entendimento pleno para dizer assim, eu sei por que Deus está fazendo isso. Nos tempos bíblicos, nos tempos em que a Bíblia estava sendo escrita, Gênesis, Apocalipse, que Deus estava dando as suas revelações, tudo aquilo que fazia parte, que era importante para essa revelação em Cristo que Ele estava trazendo nas Escrituras, tudo que era importante e estava envolvendo essa revelação em Cristo, Deus mostrava para os homens. Deus, por exemplo, disse para Moisés, vai lá e fala para Faraó, para ele deixar o meu povo, e olha Moisés, eu vou vencer, eu vou derrubar Faraó. Deus estava mostrando para Moisés o que ele estava fazendo naquele momento. Moisés estava conhecendo o que Deus estava realizando naquele momento, e qual era o futuro mais imediato, o que Deus ia fazer, a libertação e assim por diante. Moisés ele estava compreendendo. Deus foi revelando para ele qual era o motivo daquelas pragas, por que ele estava trazendo toda aquela dor, todo aquele sofrimento para o Egito, porque ele estava humilhando o faraó, ele estava mostrando que os deuses daquele povo não eram nada. Moisés estava tendo conhecimento do que Deus estava fazendo naquele momento. Assim também foi no tempo de Cristo, quando Maria estava desposada por José, estava noiva, estava prometida já para ele, né? Ainda não tinham casado, mas aquilo já era, para os judeus já era como casamento.
e ele ficou sabendo que Maria estava grávida. O que José pensou naquele momento, né? Que ela o havia traído, que ela havia fornicado, e que então mas ele era um homem justo, não queria prejudicar Maria e resolveu deixá-la secretamente, não é isso que diz lá Mateus? Aquilo estava acontecendo, meus irmãos, mas José não entendia. José não compreendia que aquele menino que estava no ventre de Maria não era um menino como outro qualquer. Era um menino, era um ser humano como outro qualquer, mas ele era também diferente dos outros. Por quê? Porque ele nasceu por um milagre. Aí o anjo vem e fala para ele: não, José, não deixe Maria, porque o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo. Então, ele se casou com Maria e ele entendeu o que Deus estava fazendo. Mas ele entendeu o que Deus estava fazendo porque Deus revelou para ele. Porque Deus deu a compreender para ele que... Imagine como ele ficou triste quando ele soube que Maria estava grávida, como ele ficou abalado, como ele ficou perturbado com aquilo. E ele poderia ter ficado assim, meus irmãos, se Deus não revelasse para ele. Mas o que Deus estava fazendo naquele momento, o que Deus estava operando naquele momento, Deus então revela para ele, e aí ele conhece. Mas, meus irmãos, todos esses eventos aqui que eu estou lhes dizendo, depois Jacó ficou sabendo onde José estava, e Deus revelou para ele, e ele até profetiza quanto ao futuro, tudo aquilo era revelação. Essas coisas que nós lemos nas Escrituras, quando Deus dizia assim: olha, eu vou levantar um rei, eu vou derrubar um rei, Deus revelava para o profeta, e quando caía o rei, o profeta sabia porque ele estava caindo, porque aquilo tinha um propósito divino. Aquilo era revelado, mas tinha muita coisa mesmo, que os próprios profetas, eles não entendiam do propósito de Deus para o futuro. O próprio Pedro, ele diz assim, os profetas, eles tinham coisas que ele não compreendiam. Lembra? Pedro fala isso na primeira carta dele, no primeiro capítulo, que ele diz, os profetas inquiriam, os profetas procuravam entender, mesmo os profetas não entendiam todo o propósito de Deus. Eles entendiam até onde Deus tinha revelado, porque era assim, meus irmãos. O que Deus estava fazendo, eu estou falando agora do presente, do que Deus está executando nos seus planos. Nos tempos bíblicos, Deus falava, Deus mostrava, Deus estava fazendo, dizia assim, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, revelava para o profeta, revelava para o seu povo, e o povo já sabia pela boca do profeta, às vezes até nem criam, às vezes até matava o profeta, mas Deus estava falando. Mas mesmo, repito, naquelas ocasiões, os profetas não entendiam tudo, o povo não entendia tudo, porque Deus deixava isso em segredo, Deus deixava em oculto. Mas hoje, deixa eu te falar isso aqui, não acontece mais isso. E nós não precisamos desse conhecimento. O que não acontece, pastor? Do que o senhor está falando? Não acontece de Deus revelar tudo para nós. Por que ele está fazendo como ele está fazendo? A base do que eu lhes digo isso, primeiro, é que essas revelações tinham a ver com a revelação que Deus deu, e essa revelação foi fechada, e tem a ver com esses exemplos bíblicos. Deus já revelou o que nós precisamos saber. E o que nós precisamos saber? Nós precisamos conhecer Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra. E é isso que nós precisamos saber. Tudo aquilo que ele revelava no tempo de Moisés, de José, e esses exemplos que eu dei, tem a ver com a revelação dele em Cristo. Vocês percebem? Tudo tem a ver com a revelação dele em Cristo. Por isso que ele revelava o que ele estava fazendo naquele momento, naquelas ocasiões, por isso. Mas ele já deu o conhecimento que nós temos, que nós precisamos de Cristo e da sua vontade. Está aqui. Portanto, Deus não revela mais tudo o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, qual o sentido do que está ocorrendo no nosso dia. Deus não revela mais, porque nós não precisamos saber. Deus revelava naquela época porque aquilo tinha a ver com a revelação que ele queria trazer em Cristo. Era por isso que ele revelava. E não revelava tudo, como eu disse.
Mas hoje nós já temos essa revelação em Cristo, de maneira que eu não preciso mais conhecer, por exemplo, por que as irmãs aqui, por que as irmãs tiveram essa quantidade de filhos, e não menos, e não mais. Por que você nasceu brasileiro, não americano, não africano, não europeu? Por que você nasceu branco ou negro? Por que seu cabelo é liso ou encaracolado? Por que você tem essa estatura e não é mais alto ou mais baixo? Por que você tem este talento e não outro? Por que nessa semana aconteceu o que aconteceu e não outra coisa? Você sabe por quê? Deus revelou para você tudo. Eu estava esperando tanto uma coisa, vamos supor, mas deu tudo errado. Deus chegou para você e disse, não. Você está ali, meu irmãozinho Ismael. Não, Ismael, olha, eu fiz assim, aconteceu assim, porque eu vou te explicar tudinho. Deus fez isso, Ismael? Não. Deus não faz. E nós temos que saber que essas coisas, o futuro e essas coisas que sinceramente não sei por que acontece. Essas coisas são ocultas. Essas coisas, meus irmãos, elas são coisas que ele deixou encobertas e não revelou. E é lá que nós devemos deixá-las. Tá? Por que veio uma pandemia? E por que ela veio em 2020? Por que ela matou tanta gente no Brasil? Sim. Podemos explicar isso no sentido sanitário, no sentido do que o governo fez ou não fez. Podemos dar muitas explicações sociais, políticas, econômicas. Podemos, mas eu estou falando que isso não chega ao cerne daquela grande questão. Deus teve um propósito na pandemia. Deus teve um propósito na pandemia. Dentro do seu grande plano eterno, ele decretou que viria uma pandemia. Ele decretou que essas pessoas morreriam. Por que elas morreram e eu não morri? Parou para pensar nisso, irmãos? Eu estou assistindo um documentário muito triste, né? Que fala dos repórteres lutando contra o negacionismo. Mas se vocês quiserem assistir, recomendo. E eu pude rever algumas coisas, né, que na época a gente foi assistindo, foi vendo, e mostraram, nesse documentário mostram assim, eles enterrando as pessoas, irmãos, e o trator vinha jogando a terra de tanta gente que estava morrendo, de tanta gente que estava sendo sepultada. E mostraram um sepulcro que não tinha identificação, porque a pessoa era tão pobrezinha que ela não pôde identificar o seu morto. E o repórter disse assim, ele não era o repórter, eu era o repórter, não lembro exatamente. Essa pessoa nem vai saber onde está o seu morto, porque muita gente não teve uma identificação desse morto, desse ente querido. Irmãos, por que essas pessoas sofreram isso e nós estamos vivos? Vocês sabem explicar isso? Vocês sabem explicar todos os propósitos de Deus, todos os desígnios de Deus? Por que uns vivem 20 anos e outros vivem 100 anos? E às vezes o que vive 20 anos é uma pessoa piedosa, e o que vive 100 anos é uma pessoa muito ruim.
que, irmãos, nós não temos todas as explicações. É isso que eu quero lhes dizer. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero lhes falar. Eu quero lhes fazer refletir que existem coisas que nós devemos nos calar e devemos ser humildes e dizer: eu não sei e eu não vou procurar saber em relação aos desígnios divinos. Ponto. É isso. Então eu queria estabelecer nesta manhã que os meus irmãos estivessem preparados para essa realidade, não se assustassem com isso, estivessem conscientes disso, de que Deus é soberano, mas Deus não revela tudo. De que os planos dele são sempre bons, justos e úteis, e são para o nosso bem, mas ele não revela o que ele fará em detalhes. Sim, há pontos que ele revelou, está na Escritura. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Talvez agora nem dê para eu chegar, à noite a gente vai continuar. Mas há coisas que ele revela, mas o futuro detalhado, pessoal, ele não revela. E ele também não revela o porquê de que acontecem essas coisas comigo, como acontece todos os detalhes, todos os propósitos dele, todos os desígnios dele, ele não revela. Ele não revela porque que ele salva uma pessoa novinha, ele salva outro já como ladrão na cruz, já na beira da morte, e tem uns que ele não salva nunca. Ele não revela. Ele não revela todos os seus desígnios, todos os seus propósitos. Nesses aspectos, meus irmãos, nós temos que apenas dizer, como os antigos diziam: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu posso confiar plenamente nele, de que ele sabe o que faz. Porém, todavia, saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, qual é a soma, afinal de contas, dessa grande equação, qual é o sentido de tudo isso, qual é o resultado que ele está querendo produzir hoje e que tem a ver com o futuro, e o que ele vai fazer afinal no futuro? Não. Ele diz: essas coisas estão encobertas, essas coisas não nos pertencem e essas coisas nós devemos nos calar. E devemos ter consciência, porque isso vai evitar autoconfiança, vai evitar frustração, vai evitar também o susto, né? Frustração, susto, e vai evitar a preocupação, o medo, né? Eu tenho apenas que saber o seguinte: aquele que está conduzindo o barco, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele está levando. Às vezes ele vai levar o barco no meio de uma tempestade, ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes ele vai conduzir o barco para as águas tranquilas, né? Às vezes ele vai conduzir para a brisa, às vezes para o vento forte. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe para onde ele está conduzindo. E eu não tenho que saber por quê. Leia Jó e veja se Deus disse para Jó tudo o que Jó queria saber. Deus, há coisas, meus irmãos, que estão encobertas e que não nos pertencem. Tá bom? Eu vou começar agora a falar, e esse é um aspecto que, na verdade, eu quero me deter bastante, meus irmãos, nos últimos estudos, porque eu quero chamar a atenção de meus irmãos para isso que é mais importante que tudo. Vamos voltar para Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. E veja o que a palavra do Senhor, ela diz aqui. 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então vamos aprender aqui o seguinte: aquilo que Deus não revelou quanto ao futuro e aquilo que Ele não explicou quanto ao presente não tem que ser objeto de nossas preocupações e de nossa busca para compreender.
Não tem que ser. Nós temos que entender isso que Deuteronômio está nos explicando aqui. As coisas encobertas eu devo descansar e devo dizer o seguinte: elas são do Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor está cumprindo o seu propósito, portanto, não devo me preocupar, não devo ficar excessivamente preocupado com isso e não devo procurar entender detalhadamente isso. Eu apenas me calo, humildemente eu digo: ao Senhor pertence essas coisas. Essa deve ser a nossa atitude. Então, quando você pensar no futuro, você deve pensar no futuro como alguma coisa que é certa para Deus, mas que você não sabe os detalhes. E que, portanto, você pode confiar nele. E que você pode saber que o que ele vai fazer, como ele vai fazer, é o melhor para a sua vida. E tem outro detalhe: quando esse futuro chegar a ser presente, talvez ele seja diferente do que você gostaria que fosse. Mas você vai dizer assim: não, mas Deus quis. E talvez você não entenda por quê, e provavelmente você, em grande medida, você não vai entender por que Deus está fazendo o que Ele está fazendo. Mas isso também você deve dizer: bom, eu creio que tudo é para o meu bem. Eu creio que tudo é para a glória de Deus. Eu não vou tentar explicar cada detalhe. Vai ter coisa que você vai entender pela revelação que Ele deu. Mas tem muita coisa que você não vai compreender, e aí então você tem que tomar a mesma atitude. Você tem que dizer assim: bom, foi feita a vontade de Deus, eu não sei por que aconteceu isso, eu deixo com o Senhor, eu confio nele, eu descanso nele, crendo que os planos dele são sempre justos, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda. Porém, meus irmãos, tem coisas que eu preciso entender, que eu preciso compreender, e muitas vezes as pessoas querem especular sobre o futuro, elas ficam muito ansiosas quanto ao futuro. Uma vez eu fiz um curso de Apocalipse, né? Um professor lá no seminário deu um curso de Apocalipse, e eu lembro que ele falou assim: olha, se esse curso fosse aberto, e encher aqui a sala, porque quando falo em futuro, em Apocalipse, essas coisas, as pessoas ficam curiosas, e não é com aquela curiosidade saudável de saber a vontade de Deus, que isso sim seria bom, é porque simplesmente elas têm curiosidade de saber o que vai acontecer, né? Por isso que elas procuram essas pessoas que dizem que sabem o futuro, por isso que isso nunca deixa de ter popularidade. É por isso que muitos falsos profetas penetram até nas igrejas dizendo que sabem o futuro, que vão dizer o que vai acontecer, e as pessoas ouvem essa gente, porque existe no ser humano essa curiosidade, meus irmãos, e elas às vezes gastam muito tempo, perdem, melhor dizendo, muito tempo e esforço, em vez de fazerem o que tem que fazer. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Irmãos, o que Deuteronômio está dizendo? Ele está dizendo assim: gente, aquilo que Deus não revelou, esqueçam. Não é para vocês. Tá? Não procurem saber. Vocês vão entender muita coisa lá na eternidade. Tá? Mas mesmo na eternidade, irmão, Deus não vai revelar tudo, não. A gente vai continuar aprendendo. Mas aquilo que Ele não revelou, sossegue. Sossega, meu irmão. Não é para você. Não te compete, não te pertence. Entende? O que você deve fazer? Você deve fazer isso que o Deuteronômio está fazendo. Você deve buscar o que Ele revelou. E Ele revelou, irmãos, tem 66 livros aqui que Ele revelou. Irmãos, esse livro é grosso, não é? Bastante grosso. Ele revelou isso aqui, olha. E a Bíblia está dizendo aqui o que Deuteronômio está falando aqui. E isso nos pertence. Isso é nosso. Isso é de nossos filhos. E isso é que nós devemos agora nos dedicar a compreender, a entender. É a vontade revelada dele. Tem um pastor... também foi meu professor, que eu gosto muito, ele explicava assim, ele dizia assim: existe a vontade decretatória de Deus, né? O decreto dele, isso Ele não revelou, Deus não revelou tudo que Ele vai fazer, tudo que Ele decretou, mas existe essa vontade revelada, que é a Bíblia, que é a Escritura, que é o Filho de Deus, que é Cristo Jesus.
é o verbo divino. Irmãos, esse é o conhecimento suficiente, necessário, salvífico, santificador, consolador. Eu tenho tudo que eu preciso nesse conhecimento. E é esse conhecimento que eu devo dedicar os meus dias, que eu devo dedicar, buscar conhecer. E eu devo dedicar a buscar conhecer, não simplesmente para conhecer, para dizer agora, olha, eu sou um perito nas escrituras, eu sei onde é que estão todos os versículos, o que diz cada livro. Não, não é isso simplesmente. Ainda que essas coisas são úteis e boas, mas é para que o que Deuteronômio está dizendo aqui, não é, meus irmãos? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. É para isso. É para que nós sejamos executores, cumpridores, obedientes. E isso tem a ver, então, com nossos planos. Então, veja só que coisa maravilhosa que eu quero deixar para vocês aqui nesta manhã. Eu não preciso saber o futuro, mas eu posso planejar o futuro tendo como base o que Deus revelou, dizendo, se Deus quiser. Então, o que eu sei, o que Ele revelou, eu vou procurar estudar, vou procurar entender, vou meditar e vou procurar aplicar na minha vida para que eu diga sim, para que eu então planeje e comece a executar o meu plano e comece a viver hoje o meu presente de acordo com essa vontade revelada. Mas o futuro, eu direi assim, opa, eu não sei exatamente como vai acontecer, o que vai acontecer, não sei nem se eu vou viver, pode ser que eu morra amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mas então eu direi sempre, se Deus quiser. Eu queria encerrar dando um exemplo aqui negativo, mas é um exemplo útil para que os irmãos saiam daqui meditando, e à noite nós vamos continuar já pensando nesse outro aspecto daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus mostrou. Então vamos olhar para o texto que nós fizemos a exposição há poucos domingos, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Eu quero encerrar aqui com esse exemplo negativo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Eu quero que vocês pensem o seguinte aqui, o que foi que aconteceu com Pedro nesse momento? Isso pode ter acontecido assim em fração de segundos, mas aconteceu. Pedro viu a situação, Pedro planejou o que iria fazer e executou o plano dele. Tá? E o que Pedro planejou? Pedro viu aquela situação, Jesus estava sendo preso, e ele viu aquela situação não pela revelação de Deus, mas pela ira dele, pela raiva dele, pelo pensamento dele. Ele pensou assim, eu vou salvar Jesus da prisão, de ser preso. Vamos reagir, vamos fazer uma revolução aqui, né? Com as nossas armas, que nem eram tantas, né? Foi uma completa loucura aquilo, um plano totalmente, ia dar errado aquilo completamente, mas ele, no impulso dele, na loucura, da raiva, da ira, ele achou que fosse poder fazer alguma coisa, e fez. Puxou a espada, e diz o texto aqui, feriu a orelha de Malco, mas aí Jesus diz para ele, põe a tua espada na bainha, ou seja, esquece esse teu plano aí. Tá? Então, esse teu plano para o futuro, olha, isso aí, esquece. Por quê? Porque eu vou para a cruz. Porque eu vou beber o cálice. Jesus está agindo, planejando e olhando o futuro
pela revelação. Pedro está agindo, olhando o futuro pela cabeça dele, pelo impulso dele. Pedro foi imprudente, tolo, inconsequente, porque ele não agiu de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o impulso dele carnal, de acordo com a vontade dele. Ele planejou aquilo, eu vou fazer. Jesus, que é o homem perfeito, santo, nunca pecou, nunca esqueçamos que Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus está aqui sendo modelo para nós, de perfeição, de como nós devemos agir. Jesus sabia a vontade do Pai. E Jesus, como um homem santo, sempre agiu de acordo com essa vontade, não de acordo com o pecado. Com a vontade, vou colocar aqui, revelada ao homem Jesus. Jesus também era homem, tinha os seus limites e tinha um limite de conhecimento. Como Deus, ele não tinha limite nenhum, mas na sua humanidade, Jesus era um homem como nós, com limites. E ele agia de acordo com a revelação. E ele chega para Pedro e diz: não, eu vou para a cruz. Eu não quero que tu me libertes, eu não quero que tu reajas. Eu vou para a cruz. Eu quero que você aplique a sua vida. Meu irmão, eu quero que vocês saiam daqui. Vou encerrar com essa palavra. Eu quero ser muito prático agora. Eu quero que você pense. Você está planejando o seu futuro pelas escrituras, pela revelação ou pelo seu impulso? Pela sua carne? Eu estou apontando mesmo, viu? Estou apontando para ninguém específico, mas eu quero que você se sinta agora apontado, tá? Tem uma regra de homilética que a gente não deve apontar, né? Mas eu estou apontando mesmo porque eu quero usar esse recurso para que você sinta agora, se você está fazendo isso, essa palavra é para você. Se você está organizando a sua vida, agindo, planejando a sua vida de acordo com o seu impulso, e você não lê a Bíblia, não medita nela, não obedece, está desobedecendo como Pedro, não está procurando conhecer, eu digo para você, isso vai dar muito mal. Isso vai ser um desastre para você. Eu quero lhe prevenir disso, meu irmão e minha irmã. Eu quero que vocês todos entendam aqui que cada plano, as coisas reveladas pertencem a nós e que você deve buscar as Escrituras para que você seja bem-aventurado no seu futuro. Porque se você confiar em si mesmo, como Pedro está confiando, das duas, uma. Ou Deus lhe contém e lhe repreende. Se você é um filho de Deus, Deus vai fazer isso. E você vai levar uma chicotada lá na frente para aprender. Agora, quem não é filho, quem não é amado, vai seguir o seu curso até a apostasia, irmãos. Mas isso também não pertence a nós, só Deus que sabe. Quanto a nós, para você que está aqui nesta manhã, eu quero lhe dizer, ouça o que Jesus diz, ouça o que a palavra de Deus diz. Irmãos, nós temos que nos dedicar a entender a revelação, para que possamos planejar nossa vida cada vez melhor. Sem isso, pode ter certeza, seus planos vão ser todos viciados com seu pecado, com a sua loucura, com seus impulsos pecaminosos. E você não vai se dar bem nisso. Busque ao Senhor. Busque a palavra do Senhor. Busque conhecer. As coisas reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, para que as cumpramos. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado porque nós pudemos estudar, Senhor, a sua palavra nesta manhã. Misericórdia de nós. Que o Espírito Santo, ele venha, Senhor, usar essa mensagem naquilo que for a sua palavra pura, Senhor, e verdadeira, para o nosso consolo, para o nosso despertamento, para a nossa correção.
para que, Senhor nosso Deus, pelo Espírito Santo, nós venhamos, Senhor, não buscar o que não é nosso, o que o Senhor deixou em secreto, seus planos eternos e todos os seus propósitos, mas buscar o que é nosso, para que nós possamos, Senhor, planejar, servir e amar o Senhor cada vez mais. Ó Senhor, nos abençoe, nos fortaleça, glorifica o seu nome santo. Abençoa a nossa igreja cada vez mais nesse sentido. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim, nós agradecemos. Amém.